Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Newton Zaniboni, eu que produzo aqueles filmes para vocês de drones, né? Alguns vídeos. E eu nunca apareci antes, então hoje é a primeira vez que eu estou aparecendo porque eu vou fazer um vídeo diferente. Eu sei que eu vou assustar vocês um pouco com a minha aparência. Eu tenho 64 anos de idade, um pouco da minha história. Tive brevet, hoje eu não tenho mais, até porque eu resolvi não fazer mais ficar exame médico. Dá muito trabalho, eu não sei se eu ia passar. Fui aeromodelista, sou aeromodelista, ainda tenho alguns aviões, embora muitos anos, né, que não havia praticado. E depois é óbvio que uma vez que você é mordido pelo tal do aerococcus, né, o pessoal do vírus de aviação, você acaba se apaixonando, e quando eu vi os drones eu vi que era uma oportunidade muito legal de você continuar a praticar. Certo? E aí eu me apaixonei por esses drones e hoje eu vou contar rapidamente, mostrar um pouquinho dos meus drones, aqueles que vocês veem nos filmes, né? Exceto um que eu tenho aqui, que já não estou usando mais, embora ele esteja aqui. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês então de cada drone, o que eu faço, por que eu gosto deles, tá bom? Um grande abraço e vamos ao vídeo. Esse aqui é o meu primeiro drone, o primeiro drone que eu tive um pouco mais sofisticado, digamos assim, com câmera, né, com uma câmerazinha. Esse é o Max 906 Beast, né? Este foi o meu primeiro drone. Ele está licenciado, como vocês podem observar, né? Ele também tem aqui o registro da Anatel. E ele é completo, esse droninho é completo. Ele tem todas as baterias ali, né, com todos os sistemas, tem 3 baterias nele, o rádio controle. E obviamente foi o meu primeiro drone com o limitador de obstáculos, né? Percebam aqui que ele tem um controle de obstáculos, tá? Então esse foi o meu primeiro drone. Eu fui um pouco tempo, eu aprendizado com ele, tá aqui o SG 906 Max, ok? Ele continua funcional, porém eu já não vou mais com ele porque ele teve algum problema na placa. Então eu não consigo entrar no GPS. Eu tinha 2 opções, ou mandar consertá-lo, né? Ou adquirir um outro drone, né? Já que todos os meus drones eu não tenho patrocínio, como vocês sabem, não tenho interesse. Mas aí eu resolvi então partir para comprar um outro drone. Então aqui ele está completinho, né? Ele tem tudo, certo? Pode ser que eu venda no estado que está, do jeito que está, com bateria e tudo, não sei nem o preço desse drone, tá? Como eu falei para vocês, eu sou um apaixonado. Então esse é meu primeiro drone, eu vou falar um pouquinho dele, é só isso. Eu não posso dizer que esse drone não é um bom drone. Ele foi um bom aprendizado para mim. Aqui está o documento dele, né, a documentação toda. Tem ainda os cartões de memória dele. Ele foi um bom aprendizado no início, tá? Das baterias, né, como ele fica condicionado. É desse jeito, tá? Então foi meu primeiro drone um pouco mais sofisticado, aqueles que você consegue voar numa boa, né? Então é um drone que eu gostei dele, eu acho que ele funciona muito bem, tá? Mas já está superado, né? Porque aí eu parti para os outros, eu vi, analisei e parti para os outros. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos outros também, tá bom? Então voltando aqui para o nosso velho drone, só para vocês terem uma ideia do acondicionamento dele, como fica fechadinho no bolsinho dele. Aqui então agora eu tenho meus outros 3 drones, todos os 3 funcionais, todos os 3 voando muito bem. E eu vou começar com este meu primeiro drone um pouco mais sofisticado, que é o Hubsan Mini SE. O droninho também certificado, certificação Anatel, ele tem toda a parte de certificação, a câmera, ele tem o rádio, também com a certificação Anatel, completinho, direitinho, né? Que percebam que ele tem essa abertura aqui, ok? Ele faz tudo isso. Tem aqui embaixo, ele tem, né,
os sticks, ok? Está completo, funciona muito bem esse drone. Aqui eu tenho um jogo de baterias. Então, com a bateria que está instalada nele, eu tenho 3 baterias e aqui o carregador. Esse é o drone completo. Lógico que vem também toda a coleção de hélices a mais. Eu tenho os cabos de ligação, uma chave de fenda. Aqui em cima eu tenho um jogo de hélices sobressalente, que serve tanto para ele quanto para o outro drone que eu tenho. Certo? Então, que são jogos de hélices sobressalentes que eu tenho. Tá? Então, ele tem tudo aqui. Desculpe o vídeo mal feito, né? Eu não tenho essa característica. Como falei para vocês, eu não sou profissional na área. Tá? Isso aqui é só para mostrar, né, os parafusos. Ó. Parafusos de fixação das hélices. Tá? Podem ver aqui. São alguns tipos de parafusos diferentes, né, que são especializados para a troca. Então, de vez em quando, cada X horas de voo, eu faço a troca dele. Né? Esse drone, eu tenho vários filmes com ele. Inclusive esse droninho foi um dos que eu fiz o maior voo, né? Foi o que eu fiz o voo mais longo. E é o que fica mais tempo de voo voando, né? Esse drone tem uma câmera 4K muito boa, embora ele não tenha zoom, não tem sensores. Aqui está outra bateria, né? Ele é um dronezinho fácil de mexer, né? Tá aqui, ele tá com seu número, né? Ele tem... Opa. Tô mexendo com uma mão só. O número dele é Anatel, né? Aqui. Então esse drone está intacto, está funcionando muito bem, voa muito bem, já fiz muitos voos com ele, está perfeito. Toda vez eu os deixo sempre com a última configuração. Ele não tem sensores, ele não tem zoom, mas ele tem algumas coisas muito interessantes, bem características da Hudson, né? Que é a capacidade de você fazer waypoints. Então eu já voei muito longe com ele, com waypoints, sem waypoints. Ele tem uma distância boa de controle, em torno de 3 km aqui na cidade, né, porque eu vou praticamente em ambiente urbano. Então ele é um droninho bem interessante para isso, né? Eu gosto muito desse meu droninho aqui, né? Vou deixá-lo aqui para vocês terem uma ideia, né, desse drone. Então é o meu primeiro Hubsan e realmente esse drone me impressiona, a capacidade dele. Ele é um drone impressionante, tá? Agora vamos pegar outro. O meu outro é exatamente o Hubsan Mini Pro. Eu já tirei da caixa, né? Já tirei lá da embalagem dele, da malinha. O rádio dele, também todos eles são certificados, como se percebe aqui, né? Todos eles são certificados e aqui é o Hubsan Mini Pro, que está sem a bateria, né? E esse drone também, ele é muito bom, a câmera dele é muito boa. Ele tem uma resolução de câmera tão boa quanto drones de maior performance ou mais caros, tá? Ele também tem uma duração de bateria não igual ao SE, né? Porque o SE tem uma bateria menor que esse aqui, até porque ele tem os sensores, né? Ele tem sensor dianteiro, sensor embaixo e sensores traseiros. Okay? Embora eu use muito pouco esses sensores em voo, tem o carregador também, as 3 baterias e todos os acessórios, né? As hélices, o stick, um stick sobressalente, protetor de câmera e assim por diante. Fiz vários voos com esse, e esse inclusive foi um dos voos que eu fiz que eu me assustei mais, né? Porque eu resolvi fazer um voo por um trecho onde eu tem um fraco sinal de rádio, muita interferência de prédios, etc. Só que eu programei o waypoint, né? Programar waypoints é você programar o drone para ir em determinados pontos, a tal altura, lá ele muda de direção, etc. Ele fez direitinho, ele voou direitinho, porém,
eu fiquei... Ele continua, mesmo que ele perca o sinal do rádio. É legal, te dá uma segurança? Dá, porém, você não sei, eu pelo menos não me senti muito bem sem ter nenhuma visibilidade. Eu não tinha nada do drone, nenhum sinal. Isso me deixou um pouco inseguro, porque se acontece alguma coisa, se de repente tem um problema na bateria, ou numa hélice, ou no motor, você perde o drone e não sabe onde ele caiu. Você pode só ir atrás daquele local que você programou. E achar um pequeno drone desse no meio de toda a paisagem, né, de todo o local, nem sempre é tão fácil, né, ainda mais no ambiente urbano. Mesmo assim, ele pode cair, danificar um carro. Então sempre fiquei com muito medo, fiquei um bom tempo sem sinal com ele. Eu sei que ambos esses drones aqui, ao perder o sinal, eles se comportam, eles param, né, pairam e depois eles acabam voltando. Embora este aqui, por exemplo, uma vez eu tive um problema com ele aqui perto do prédio, né, que eu tenho um problema aqui onde eu moro. Bem ao lado do prédio ele ficou sem sinal, perdeu o sinal, deu como o cabo USB desconectado. Você conecta o celular no radiocontrole, né, para quem já conhece, já viu os vídeos. E ele me deu como desconectado. E ele parou. E realmente ele sempre te deixa um momento inseguro, até porque muitas vezes nós vimos, né, impressões de outros pilotos de drone, né, onde esse drone caía, né? E o meu, graças a Deus, nunca caiu. Eu também sempre deixo eles atualizados, né? Ele está sempre atualizadinho, então eu não vejo problema nele. Eu fiz vários vídeos com ele, realmente tenho vídeos muito bonitos com ele, e tanto no controle manual quanto no controle waypoint, ou alguns outros, né? Eu gosto de fazer práticas com eles, né, para poder dar um bom voo, tá? Então esses aqui por enquanto são os meus dois, né? Agora eu vou ver o meu último drone, né? Minha última aquisição. E completando aqui, esse aqui é meu último drone, o DJI, já diferente dos outros que são Hubsan, né? Esse é o DJI Mini 3 Pro, né? Uma câmera também sensacional essa câmera, tá? É um drone um pouco maior que os outros, fisicamente falando, né? Quando você os coloca lado a lado assim, ele tem 4 baterias. Eu tenho esta bateria, esse jogo, rádio, né? E além dessa bateria aqui tem o registro da Anatel, mais uma bateria. Ele também está certificado, todos eles certificados. Por que eu certifico meus drones? Assim, esse aqui tem os sensores, né? Sensores frontais, sensores traseiros que ficam bem aqui atrás, sensor inferior dele, né? Esse drone ele tem uma imagem muito bonita também. Eu acho que não é melhor, mas também não é pior que a do Pro. É uma excelente imagem, né? Esse droninho tem uma imagem muito bonita. Ele tem um zoom muito melhor e um movimento de gimbal muito bom. Realmente. E outra coisa que é uma vantagem muito grande, na minha opinião, é isto aqui, o rádio. Esse rádio, porque como ele fica aqui na tela, né? E ele independe de celular. Isso faz com que você tenha um conforto maior. Você independe de ter um celular à mão. Você pode, por exemplo, estar usando o celular e ao mesmo tempo para outras coisas, ao mesmo tempo ele está, né, ligado, controlando o drone. Ele é muito completo. Também, do mesmo modo que os outros, eu sempre faço as atualizações deles, né? As baterias estão aqui. Esse é o conjunto completo dele, né? Essa é a bateria menor, as outras são para longa duração, certo? O controle dele aqui, exatamente como esse também, que permitem o carregamento, né? E esse drone realmente ele é muito bonito, né? Ele tem um controle muito bacana, você consegue controlar a luminosidade. Já os outros dependem do celular. Eu acho que a única desvantagem, assim, real dos Hubsan em relação a esse, que também é muito mais caro, vamos dizer a verdade, né? Ele também é um drone caro, bem avançado, ele realmente tem boas características de voo. Esse é um drone que eu vou levar agora para o litoral, fazer alguns voos pelo Nordeste, e eu vou levá-lo. Por quê? Porque é exatamente pelo fato de independer de celular. Outra coisa que eu vi de vantagem nele, né, é a rapidez com que ele adquire satélites, né? Isso realmente é imbatível.
Ele em poucos segundos já adquire os satélites, em poucos segundos ele está preparado para o voo. Ele não necessita de tanto balanceamento, de tanto preparo para voo, né? Então isso é uma coisa que me chamou a atenção. Aqui é um conjunto de lentes que eu comprei para ele, né, para poder voar no litoral, para diminuir um pouco a claridade, né? Então são várias lentes que eu comprei. Essa aqui contra a ultravioleta, e aqui você tem um controle que faz com que você tenha os movimentos diferenciados, ele suaviza um pouco a luz, né? Em alguns casos melhora ou não, né? Isso aqui tem que ser testado, eu vou testar e postar alguns vídeos, tá? Então basicamente é isso. Também tem algumas outras coisas que eu estou querendo colocar aqui no drone. Eu vou colocar um trenzinho de pouso nele aqui, para levantar em relação ao solo, para evitar pouso em areia, né? Eu pessoalmente não gosto de segurar o drone com a mão, fazer o pouso na mão. Não é adequado, não é recomendado, então eu não faço. Porque você pode sofrer um acidente, pode se cortar, pode quebrar o drone até. Já vi acidentes acontecerem, então daí eu resolvi tomar essa atitude. Eu já tinha segurado eles na mão também, tinha esse hábito, agora não faço mais isso, tá? É uma questão de hábito, é uma questão de segurança, e de segurança eu não abro mão, certo? Isso aqui são os vários cartões que eu uso, né, de memória. Eu tenho alguns especiais aqui, como por exemplo 256 GB, que eu não testei ainda, vou testar nele. Porque, por exemplo, nesse caso o Hudson Mini Pro, ele tem uma memória, nesse aí, tem 256 GB de memória interna, tá? Então ele tem bastante memória. Aquele depende de cartão e esse também depende de cartão. E esse também tem um cartão aqui dentro no controle, você pode gravar aqui. Tá. Geralmente eu não gravo no celular, porque é só ocupar memória. Então aqui eu tenho os vários tipos de cartão que eu uso, né, de todos os tipos. Eu encomendei mais 2, tá? Eu tenho um apropriado mesmo, que está no próprio drone, para drones, né? Mas eu vou testar todos eles, porque eu vou ficar um bom tempo lá. Eu espero fazer bastante voos para vocês verem, tá bom? Então é isso, olha, era só um vídeo diferente. O tempo não está permitindo muitos voos, né? A gente está aí um tempo feio, então não está permitindo muitos voos. Eu também não tenho muita facilidade para voar por aqui, porque como eu fico basicamente no ambiente urbano, né? Isso acaba dificultando. Mas sempre que eu tiver condições, eu vou postar os vídeos dos meus voos com as minhas observações, tá? Eu pretendo continuar não colocando nem meu rosto nem minha voz nos vídeos, né? A não ser que vocês achem interessante, né, esse tipo de coisa, tá bom? Então se vocês gostaram, né, eu agradeço, deem um like se quiserem, né, façam algum comentário, sempre é legal, né, a gente trocar informações. Os comentários é mais para trocar informações mesmo, tá? Como eu falei para vocês, eu não dependo disso, eu sou professor universitário, sou engenheiro civil, tá? Então eu não dependo disso para viver, né? Então obrigado a todos e até um próximo filme, né? Quem sabe já com voos mais interessantes, locais mais bonitos, tá bom? Em novos locais. Um abraço.